A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. João capítulo 4 é o texto que nós vamos meditar nessa tarde. João 4, nós vamos ler do 5 ao 7 apenas, inicialmente. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus nessa tarde. Você que está me ouvindo aí, você que pode, dá uma paradinha no que você está fazendo. Vamos estar atentos àquilo que Deus quer falar conosco, em nome de Jesus. João 4, versículo 5 diz assim: Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Que diálogo maravilhoso esse com a mulher samaritana, não é verdade? Eu penso que Jesus, ao se aproximar dessa mulher samaritana, ele traz algumas revelações profundas e alguns ensinamentos tão fortes para nós, tão preciosos para nós. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que essa conversa, esse diálogo de Jesus com aquela mulher, ele nos demonstra a necessidade do ser humano. Como o ser humano tem necessidades. Antes mesmo do diálogo, o texto diz que os discípulos foram à cidade em busca de comida. Eles tinham necessidade de comer. E aí Jesus se senta ali na beirada daquele poço e, com sede, pede para a mulher de beber. Necessidade. E às vezes a gente tem necessidades e a gente não tem como resolvê-las. O próprio diálogo ali, a mulher fala assim: mas o senhor não tem com que tirar, o senhor não tem como resolver o seu problema. Pois é, muitas vezes a gente se depara em situações de necessidade. Nessa conversa aí eu vejo na mulher algumas necessidades. Uma necessidade física, e Jesus também, como homem, de certa forma, tinha uma necessidade ali. Eu penso que a necessidade no Filho de Deus. Jesus ali, Filho de Deus, né? A mulher ainda não era, né? A gente é filho de Deus a partir do momento que a gente crê em Jesus. Somos filhos de Deus através de Jesus, mas Jesus era o Filho que dava prazer para o Pai aqui na terra. E Jesus, Filho de Deus. Toda necessidade na vida de um filho de Deus é para que Deus faça algo. Guarda isso para o seu coração. Se eu sou filho e existe alguma necessidade em mim, na minha vida, na minha casa, é porque Deus quer de alguma forma manifestar a sua glória. É verdade, a gente tem que estar atento a isso. E aí a sede de Jesus ocasionou uma situação para que a glória de Deus se manifestasse de forma poderosa. Mas vamos ver aí no texto e nesse diálogo algumas coisas. A mulher tinha uma necessidade física. Ela estava no poço, atrás de água. Nós temos necessidades físicas, temos necessidades do corpo, comer, beber. Nós temos, às vezes, enfermidades, que são necessidades, a cura. E o próprio Jesus, muitos momentos, ele oferece a resolução das necessidades físicas. Pois é, ela tinha uma necessidade emocional. Relacionamentos frustrados. No diálogo ali, algo é revelado. Jesus pede para que ela fosse e chamasse o seu marido, e ela fala: eu não tenho marido. E de fato ele fala: você disse bem que você já teve 5 maridos e o que você tem não é seu marido. Pois é, necessidade física, necessidade emocional. Ela tinha necessidades espirituais também. Ela pergunta para Jesus qual o lugar aonde ela deveria adorar. Nós estamos lendo aqui João 4, de 5 a 7, é o texto, aonde o diálogo de Jesus com a mulher samaritana revela as necessidades do ser humano. Todos nós temos necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais.
Às vezes, não sei qual é a sua maior necessidade hoje. Talvez você está passando por algum aperto financeiro. Às vezes está faltando até comida em casa. Às vezes você gostaria de ter algo e você não conseguiu conquistar isso. São necessidades físicas. Às vezes a sua necessidade, como aquela mulher, talvez o maior problema seja uma questão emocional. 5 relacionamentos frustrados. Não sei o que aconteceu. Não sei se ela foi abandonada. Não sei se ela ficou viúva. Não sei, mas o que o texto diz é que foram 5 relacionamentos. Que mulher com uma vida complicada, com o coração quebrado, partido. Talvez você se encontre numa necessidade emocional muito grande. Os relacionamentos não dão certo, se sente abandonado, frustrado, a família em frangalhos. Talvez você até já pensou em dar cabo da própria vida por questões emocionais. É uma necessidade muito grande e real. E a necessidade espiritual, ainda que em alguns casos as pessoas não se preocupem com essa necessidade, mas de fato é a maior necessidade do ser humano. Nós vivemos aqui na Terra para definir aonde nós vamos passar a eternidade, se com Deus ou distante de Deus. E além disso, além dessa questão da eternidade, eu penso que a necessidade espiritual também vai definir muitas coisas aqui na Terra. Se nós tivermos a parte espiritual resolvida, na maioria das vezes a emocional e a física também se organiza, se alinha. E a gente precisa entender esse negócio. Necessidades. Eu penso que Jesus fala de um rio que fluiria do interior dela. E isso é muito interessante, porque aquilo que ela estava buscando, Jesus fala, se você, no diálogo ali, Jesus pede água, ela fala que ele não tem com que tirar, e aí ele fala assim, ó, se você soubesse quem está te pedindo, você me pediria e eu te daria uma água viva. Ó, Jesus, ele sempre propõe algo para nós, mas a gente também tem que entregar algo para ele. Sempre é assim, é a lei da semeadura, mas uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas aqui Jesus fala, se você beber da água que eu der, você nunca mais vai ter sede. E do seu interior vai fluir um rio de águas vivas. Preste atenção, a necessidade que nós temos, Jesus propõe para nós resolver essa necessidade, mas não só isso, a proposta de Jesus é ir além. Jesus propõe fazer de nós uma fonte de solução para a necessidade das pessoas, porque de fato a sede, a água aí representa talvez a maior necessidade física do ser humano, mas o diálogo revela também, como nós estamos falando aqui, a necessidade emocional e espiritual. Deus quer resolver o seu problema, Deus quer resolver a sua necessidade, mas além disso, Deus quer fazer de você um instrumento de solução dele aqui na terra para as pessoas, assim como Jesus o fez. Mas vamos avançar um pouquinho. A gente precisa entender o propósito que Deus tem, porque Deus não faz nada por fazer, Deus não faz nada por acaso. Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem um propósito. Jesus, a vida de Jesus nos mostra isso. Tudo tinha um propósito. O fato de Jesus ter ficado sozinho, os discípulos terem ido à cidade, era porque ele tinha um propósito. O fato da mulher estar aquela hora no poço, muito embora ela era desprezada, rejeitada pelas pessoas, mas aquele foi o exato momento que Deus escolheu para fazer algo na vida daquela mulher. Jesus sempre tem um propósito, Deus sempre tem um propósito. Preste atenção, a situação que você viveu, o que você está passando, Deus tem um propósito nisso. Pastor, o senhor está dizendo que o abandono que eu enfrentei, que eu enfrento, foi a vontade de Deus? Não sei, não estou dizendo que Deus queria que isso acontecesse, mas eu posso te dizer que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Claro que se alguém não ama, se alguém decide viver em pecado, isso vai trazer consequências.
mas até as consequências do pecado é para gerar em nós amor por Deus, para gerar arrependimento e para nos fazer buscar o Senhor. Mas Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, e eu quero que você entenda isso nessa tarde, porque, na verdade, a gente precisa entender o propósito para que nós possamos ter de fato a necessidade satisfeita. É o que Jesus fala com aquela mulher. Você está com sede? Eu também estou, mas eu tenho um rio que flui de dentro de mim, e você também pode ter. Como ter esse rio? Como ter a solução para toda e qualquer necessidade? Será que é possível? Como ter solução não só para mim, mas para outras pessoas? Sobre isso que eu quero falar com você. Eu penso que nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de amar. Na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. O cristianismo, ele é um caminho de amor. O objetivo final do Evangelho é nos levar a amar, é nos ensinar a amar. Em Lucas, capítulo 10, versículo 27, perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos. E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus resume tudo em amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Eu penso que o objetivo final do Evangelho é nos ensinar a amar. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, porque o desenvolvimento da vida cristã é um desenvolvimento de amor. E nós precisamos aprender esse negócio. Eu penso que a mulher samaritana, num diálogo, numa conversa, Jesus estabeleceu para ela todo esse processo de desenvolvimento de amor. E às vezes uma conversa pode mudar a nossa vida. Às vezes uma palavra pode mudar a nossa vida. Talvez hoje, essa palavra sendo ministrada, você dando ouvidos. Jesus diz que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é como alguém que construiu a casa sobre a rocha. Essa palavra, por ser palavra de Deus, pode mudar a sua vida hoje. Pode. Pois é, eu penso que a gente precisa aprender a amar. E a primeira coisa, o primeiro desenvolvimento de amor no Evangelho, a gente precisa aprender a amar a nós mesmos. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que me amar antes de tudo? Não, de forma alguma. Mas, na verdade, o primeiro desenvolvimento de amor que Deus desenvolve em nós é a nós mesmos. Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Nós não amávamos a Deus, nós não nos preocupávamos com a vontade de Deus, estávamos mortos, diz a Bíblia, nos nossos delitos e pecados, condenados ao inferno, e aí Deus provou que nos ama. Preste atenção, Deus te ama. Deus provou que te ama enviando Jesus. Jesus te ama. Ele provou que te ama aceitando o envio. Morreu por você. Deus quer que você acredite que você é amado, que você é amada. Deus quer que você acredite que você é importante, que você é precioso. Que Deus quer que você acredite que você tem valor. Você tem valor. Talvez a vida te fez acreditar o contrário. Talvez as circunstâncias, a sua família, os seus pais te fizeram acreditar que você não tinha valor nenhum. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, você é uma pessoa muito preciosa, muito importante, muito valiosa. Deus enviou o seu filho para morrer por você e me enviou nessa hora para dizer para você que você é amado. Você é amada. Nós precisamos entender que nós somos amados e aprender a amar a nós mesmos.
tem gente que tem raiva de si, tem gente que não gosta do cabelo, tem gente que não gosta da orelha, do pé, tem gente que não gosta que é muito baixinho, muito alto. Eu tenho 1,94 m de altura, calço 48, e teve um período na minha vida que eu não queria ser tão grande, porque os meus amigos todos eram menores do que eu tinha vergonha de ser grande, eu não queria ter o pé tão grande, que dificuldade para achar sapato. Mas Deus te fez do jeito que você é. Você precisa aprender a se amar, querida. Você precisa aprender a se amar, querido. Deus quer curar o seu coração e a sua alma. Aquela mulher tão rejeitada, tão desprezada, ela ficou admirada na aproximação que Jesus teve dela. E a forma que Jesus falou com ela. Jesus respeitou ela. Jesus não a desprezou. Jesus ouviu o que ela tinha a dizer. Jesus curou o trauma que ela tinha e fez com que ela entendesse que ela era alguém especial. É a primeira coisa que Deus trabalha em nós. Você é alguém especial. A segunda coisa, o segundo desenvolvimento de amor, nós precisamos aprender a amar a Deus. De forma alguma eu estou dizendo que Deus tem que estar em segundo lugar. Não, nós temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a partir do momento que eu sou convencido por Jesus, pelo Espírito Santo, de que Deus me ama, o próximo passo é aprender a amar a Deus. Muitos ficam nesse primeiro nível, acham que são o centro do universo, e não é isso. Acha que Deus está à nossa disposição, e não é isso. Como qualquer relacionamento, é uma via de mão dupla. Ele prova que me ama, mas ele também deseja que eu o ame. Nenhum relacionamento se sustenta se só uma das partes demonstra amor. E com Deus não é diferente. Ele provou que me ama, provou que te ama, ele provou que você é importante. Agora ele quer que você também demonstre amor por ele. Nós precisamos aprender a amar a Deus. Como que a gente ama a Deus? Querendo agradá-lo. Não existe amor sem demonstração prática. Amor, na verdade, é ação. Amor não é um sentimento. Amor não é falar, não é palavras. Amor é demonstração, é ação. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aprender a amar a Deus é aprender a fazer o que Ele nos direciona através da sua palavra. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso organizar a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Esse é o segundo passo no desenvolvimento cristão, para que de fato você tenha as suas necessidades resolvidas. Você precisa entender que você tem valor, mas você precisa aprender a amar a Deus também. Precisa. Pôr Deus em primeiro lugar, querer agradar a Deus. Perdoa por amor a Deus. E até isso nos libera de muitas coisas. Por amor a você mesmo, você deveria perdoar, né? Para você ser livre do peso, da mágoa, da ferida. Mas se por amor a você não perdoa, pelo menos por amor a Deus, porque Deus nos manda perdoar. Obedece. Dizima na igreja que Ele te colocou. Aceite as autoridades que Ele estabeleceu, enquanto essas estiverem de acordo com a palavra. Assume o compromisso com a verdade. A gente é falho, a gente erra constantemente, mas quando você errar, pede perdão e continua caminhando e se esforça para não errar novamente naquele mesmo erro. Às vezes tem coisas que eu preciso confessar para sarar, diz a Bíblia. Nós temos que confessar as culpas uns para os outros e orar para sarar. Às vezes eu preciso de libertação em alguma área, mas aprenda a demonstrar amor a Deus. Terceira coisa, o terceiro desenvolvimento de amor, a gente aprende a amar o próximo. Lucas 10, a gente leu o versículo 27, mas quando Jesus fala que precisa amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, alguém pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Você lembra? Um homem estava no caminho ali de Jericó para Jerusalém e é abordado por assaltantes que
tomam tudo que ele tinha, o ferem e o deixam quase morto. Passa um levita, passa um sacerdote, e aí vem um samaritano e cuida daquele homem. Gasta do seu recurso pessoal, gasta do óleo que ele tinha, do azeite que ele tinha, do vinho que ele tinha, leva ele para uma hospedaria, gasta o dinheiro que ele tinha, paga as despesas ali e deixa pago até coisas que talvez gastos que ele teria posteriores à situação ali. E enfim, e aí restaura a vida daquele homem, salva a vida daquele homem. Aí Jesus pergunta: quem é o próximo do homem que foi assaltado? E aí os discípulos respondem: aquele que usou de misericórdia. Preste atenção, você precisa aprender a se amar, você precisa aprender a amar a Deus, e a terceira coisa, você precisa aprender a amar quem cuida de você. O próximo não é todo mundo, não nesse contexto, não nessa palavra, nessa parábola. O próximo é quem cuidou, o próximo é quem gastou. Deus sempre põe pessoas para cuidar de nós. Deus sempre põe pessoas para restaurar a nossa vida. E essas pessoas gastam do que elas têm, do azeite, da unção que elas têm, do vinho, da alegria, do prazer que elas têm no Senhor, da vida que elas têm de Deus, a vida de Jesus. Tem aí o vinho, é símbolo aí na ceia, né? Então elas gastam do que elas têm de Deus para restaurar a vida de alguém. Elas gastam muitas vezes recurso financeiro, gastam tempo. Tempo é o maior recurso. O recurso mais importante que nós temos nessa vida é o tempo. E tem gente que está gastando tempo com você. Tem gente que ouve os seus problemas. Tem gente que te aconselha. Aprende a amar essas pessoas como você ama a si mesmo. O valor que Jesus, que Deus fez com que você enxergasse em si mesmo, você precisa aprender a valorizar aqueles que cuidam de você. Porque, na verdade, Jesus, Deus é quem coloca essas pessoas para cuidar. Ame seus pais que cuidaram de você. Ah, meu pai não cuidou. Você tem que honrar e respeitar. A minha avó cuidou de mim. Ame a sua avó como você ama a si mesmo. Ah, mas um amigo que cuida, que aconselha, que está junto. Os pastores. Ah, que nós estamos em uma geração que os pastores são tão desvalorizados. Às vezes ele fez tanto por você, às vezes tem pessoas que excedem, tem pastores que erram no exercício da função, mas quem não erra, na verdade? Mas tantas pessoas, às vezes, tantos pastores fizeram tanto, e a pessoa sai da igreja, às vezes, falando mal do pastor. Se Deus te direcionou para ir para uma outra igreja, obedeça ao Senhor, mas honre aquele que cuidou de você. Nós precisamos aprender a amar quem cuida de nós. Isso faz parte do desenvolvimento do Evangelho. E por último, na parábola do bom samaritano, Jesus revela quem é o próximo, né? É quem cuidou, mas aí ele vira para os discípulos e fala: vai e faz o mesmo. Quarto nível de amor que nós precisamos desenvolver é amar ao necessitado. Amar aquele que não pode me dar nada em troca. É ser o próximo na vida de alguém. Da mesma forma que Deus usou alguém para cuidar de você, é você se posicionar para cuidar de alguém que está morrendo, alguém que está ferido, alguém que foi assaltado. Como tem pessoas sendo assaltadas e como mortas nos seus delitos e pecados, mortos nas suas dores, nas suas feridas, nos seus traumas. Você, como filho de Deus, como alguém que está num processo aí no cristianismo, precisa aprender a amar e a cuidar dessas pessoas. Amar a nós mesmos, amar a Deus, amar ao próximo e amar ao necessitado. Foi isso que Jesus trabalhou na mulher samaritana. Jesus trata a visão dela em relação a si mesmo. Jesus leva ela a entender que o Pai procura adoradores. O importante não é o lugar, nem a pessoa. O importante é o Pai. É eu querer um relacionamento com Ele. Jesus ensina ela a amar a Deus. Mais do que a religião, mais do que a tradição.
Jesus ensina ela, mostra, se coloca como próximo na vida dela, cuida dela, sara ela, gasta da vida que ele tinha, da virtude que ele tinha para restaurar a vida dela. E ela de fato retribui esse amor, demonstrando amor pelo necessitado. Quando ela volta para a cidade, diz a Bíblia que ela entra na cidade falando daquele que transformou a vida dela. Ele vira para os homens daquela cidade e fala assim: conheci um homem. Talvez alguém possa ter dito, mais um? É o sétimo. Mas ela fala, esse mudou a minha vida. E ele conecta essas pessoas em Jesus. Diz a Bíblia que eles saem da cidade e vão lá para conhecer, para ouvir o que Jesus tinha a dizer, por causa daquilo que aquela mulher falou. Aquela mulher que tinha a vida tão complicada, agora estava diferente. E ela foi ao poço, cheia de necessidades. Mas diz a Bíblia que ela deixou o seu cântaro, as coisas mudaram. Agora ela não tinha mais necessidades. Agora ela entra na cidade com solução para aquelas pessoas. Ela entra na cidade com resposta para aquelas pessoas. Eu quero dizer para você, é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Deus quer transformar a sua necessidade em solução para pessoas. Toda ferida fechada é um ministério aberto. Deixa Jesus sarar você. Deixa Ele te ensinar a se amar, a amar a Deus, a amar ao próximo e a amar aos perdidos, aos necessitados, em nome de Jesus. Deus abençoe você.